Essa é a segunda edição do nosso programa. Entendi. E aí, ao vivo, a gente pode bater o mais próximo, bater um papo mais próximo com o público do JL. Pode ser que alguém venha intervir e mande alguma pergunta também. Entendi. A gente conversa um pouquinho. Se tiver muito frio, a gente muda de posição aqui. Tá. O público está entrando aí. Bom, para contextualizar aqui para o público que está chegando já na nossa live dos Jornalistas Livres, a gente está aqui, tem aqui ao meu lado o Paulo Betti, ator, diretor, escritor também, Paulo Betti, e a gente está em Lisboa. O Paulo está aqui apresentando a peça dele, Autobiografia Autorizada. São 40 anos de carreira que você vai contar um pouquinho dessa sua trajetória para o público de Lisboa. E estava também contando para a gente que você já passou por outras cidades aqui de Portugal, certo? Já passei. Bom, boa tarde a todos que estão aí acompanhando. Eu passei nós estamos com base em Lisboa e Porto. E a partir dessas duas bases a gente vai para as cidades. Então a gente fez uma apresentação no início aqui em Lisboa. E agora a gente está voltando para Lisboa dia 29, agora sábado. Mas aí nesse tempo todo, desde começo de janeiro, nós já fizemos acho que 13 cidades até agora. 13 cidades. Entre elas Macedo de Cavaleiros, Castelo Branco, Chamusca, Leiria, Braga, Porto, enfim, Sesimbra. Não estou me lembrando de todas, mas realmente a gente está fazendo uma digressão profunda aí para Portugal. Vamos para Açores, vamos para Madeira, agora a gente vai para Faro. Enfim, tá uma loucura. Tá passando aqui por Portugal, então, em diferentes locais mesmo, até nas ilhas de Madeiras e Açores. Exatamente. Então, a gente tá aqui numa rua, nas escadarias de Lisboa. É um local público de passagem muito comum aqui da arquitetura histórica do centro de Lisboa. E não é à toa que a gente escolheu esse local. Faz parte da nossa ideia do programa dos Jornalistas Livres aqui, que entrevista aqui em Portugal, ocupar os espaços públicos para falar de coisas que vão interessar a todos nós. Paulo, eu queria, já que a gente está um pouquinho falando sobre a sua peça, eu queria voltar um pouquinho na sua carreira. Você está fazendo 40 anos de carreira. Você iniciou nos anos 80, certo? E foi no finalzinho ali do período da ditadura do Brasil. Então você passou boa parte do seu período, provavelmente, de escolha, ainda na ditadura. Como que foi? Esse período teve alguma influência na sua escolha para você ser artista? Sim, a gente teve uma boa parte em que eu era menino e eu cheguei em São Paulo para trabalhar já para estudar e trabalhar em teatro em 72, portanto, auge, né, da ditadura. E a gente percebia muito claramente os movimentos todos e a opressão, a falta de liberdade, a censura. Eu fiz teatro, muitas peças que eu fiz você era obrigado a fazer uma sessão especial para censura antes de estrear. E você fazia, então, uma sessão mais ou menos assim. A gente nunca fazia peça para valer, para censura. A gente fazia, de uma certa forma, emburrados, porque a gente não tinha estreado ainda e a gente ia fazer aquilo para quem? Para alguém que ia assistir para nos censurar. Então a gente fazia mal as sessões. Era um caos. Geralmente era de manhã, o censor ficava olhando, fazendo anotações. Era estranho. Era bem estranho. E teve alguma peça sua que chegou a ser censurada? Não como para que fosse proibida de ser. Às vezes tinha uma palavra ou outra que eles diziam que não era para dizer. Daí você não dizia, mas logo depois você começava a dizer de novo. E
fazia a peça do jeito que você queria. Entendi. E agora fazendo um paralelo com esse período da ditadura e com o governo atual, que também é muito autoritário, o governo do Bolsonaro, e que também tem uma guerra à cultura que o governo Bolsonaro vai levando, e com algumas censuras, agora a volta da censura. E aí, essa guerra cultural, sob a sombra da censura, tem atingido de forma contundente o cinema, o teatro, artes visuais e até mesmo o ensino, as universidades, nomes importantes para o Brasil, para fora, como Paulo Freire. Eu queria que você comentasse um pouquinho agora sobre 40 anos depois, como que é chegar nesse período e reviver isso de novo. Queria que você fizesse uma análise um pouquinho desse momento atual. O momento atual é um momento muito preocupante, né? Todos nós estamos bastante preocupados com a escalada da repressão, porque o presidente tem uma forma de atuar e tal que libera a violência, né? Libera a grosseria, ele próprio é grosseiro. Então o país não tem um exemplo de uma figura que é o que deve ser também o presidente, né? Independente das divergências que você possa ter com a pessoa que ocupa o cargo de presidente, é sensato que ela tenha, é desejável que essa pessoa tenha um comportamento, vamos dizer assim, distinto, e que isso passe para o povo em geral. Agora o presidente fica falando barbaridades, da banana para as pessoas. Não já se viu um presidente sair. Pensei aqui em Portugal, por exemplo, né? Que o presidente aqui é de direita, né? O presidente de Portugal é uma pessoa de direita, o de esquerda é o primeiro-ministro, né? E os dois se entendem perfeitamente bem, conversam, e você vai ver o presidente vai no teatro, né? E vai assim, anda pela rua, vai para a praia, tomar um banho de mar e pronto, não precisa andar com 200 brucutus e nem estão querendo matá-lo, ao que parece, né? Não tem esse desespero que tem no Brasil. O Brasil enlouqueceu, né? Nosso país pirou. Quer dizer, como é que entre uma pessoa que vinha com um livro e propunha então o conhecimento, a ciência, a cultura, a educação como base, perde para um cara que vem com uma arma e diz que vai resolver. Então, desde o momento da eleição do Bolsonaro, o que se instalou no Brasil foi um governo da morte, que tem como signo a morte. Cada um vai resolver a sua parada com sua própria arma, é um bang-bang, né? É uma loucura o que nós estamos passando no Brasil. Então, e agora ainda mais com o presidente da República retransmitindo uma chamada de forças de grupos de extrema direita que querem fechar o Congresso e que acham que o Congresso não tem importância e que o Supremo também não tem importância nenhuma. É claro que nós não estamos satisfeitos com o Congresso que nós temos, mas é nosso problema esse, porque nós elegemos esse Congresso, não é verdade? Se tem 200 deputados lá que são da Bíblia ou da bala, foram eleitos. As pessoas não se tocaram, votaram neles. São eleições de curral, são eleições que têm controlado pelo poder econômico os votos e as pessoas, mas o fato é que o Congresso é importante e a gente não pode prescindir do Congresso. Mas eles custam muito, eles gastam muito. Sim, tudo isso tem que ser resolvido, tem que ser melhorado, tem que ser votado. Eles não precisam ganhar tanto, eles não precisam ter tanto auxílio. O judiciário também não precisa, talvez. Enfim, tudo tem que ser discutido. Não adianta agora fechar o Congresso ou fechar o Supremo. Imaginem, aí então nós já vivemos praticamente uma ditadura no Brasil hoje, porque se você tem 200 e poucos generais ocupando os principais cargos do país, e se você tem um presidente que é voluntarioso, retransmite propaganda para as pessoas irem para a rua para fechar o Congresso, e o que mais que nós precisamos passar para a gente ter a noção do que a gente está vivendo no Brasil? Quer dizer, ficar falando isso é uma constatação, todo mundo que está informado está sabendo disso.
Todo mundo tá... Agora, mesmo assim, algumas pessoas ainda se iludem e falam, não, mas a economia vai bem, a inflação está sob controle. Mas e a gasolina? Quanto está a gasolina? Quanto está o dólar? Como é que é? O desemprego está realmente... O Brasil vai ter um produto interno bruto grande? Eu não entendo de economia. O que eu entendo é o seguinte, não dá para você conviver com o desmatamento que o Brasil está passando, quer dizer, a liberdade que está tendo para que as pessoas invadam a terra dos índios. As populações indígenas estão sendo massacradas. Entende por quê? Simplesmente lá... Tem costuma-se dizer no Brasil que o que importa é o guarda da esquina. Como é que o guarda da esquina se comporta? Ele se comporta de acordo com o exemplo que ele vem do capitão. O presidente é o capitão. Se o capitão fala assim para a imprensa, como é que o guarda da esquina vai reagir quando ele está fazendo uma abordagem, digamos, e aparece a imprensa? Como é que ele vai se comportar na frente da imprensa? Ele vai dar um cascudo na orelha da pessoa que ele está abordando? Se ele fizer isso, a imprensa vai reclamar, ele vai reagir. Quer dizer, nós estamos num momento muito violento, né, no país, né? Onde foi instalado um governo que tem como símbolo a morte. Não vejo nunca lamentar a morte das crianças. Morre uma criança por dia, toda hora, né, no morro, não tem mais jeito. Não. O que me impressiona muito também aqui em Portugal, só para falar um pouquinho do que eu estou sentindo aqui, né, nessa observação supérflua, não sei da conjuntura política de Portugal, que sente que nós estamos aqui trabalhando tranquilo, num cantinho, podia estar mais escuro, a gente tem uma certa segurança, a polícia é civilizada, conversa com as pessoas, eu sinto isso. Claro, de vez em quando espancam alguém, né? Mas é que se discutem as coisas, né? Você vê no horário nobre da televisão, o jornalismo, dando as notícias, aparece sempre alguém comentando as notícias. Um velho lá, tal, que comenta, que debate. Alguns dias eu vi um programa chamado Pró e Contra na televisão, não lembro que rede de TV, mas tinha lá umas 200 pessoas discutindo racismo. E eles ficaram discutindo 2 horas. E todo mundo teve direito, cigano, os negros, todo mundo teve direito de falar, e falou bastante, e foi acirrado, e foi forte, e as pessoas pareciam que iam se matar e tal, e de repente se entendiam e concordavam ou discordavam, mas debateram ali longamente, no horário nobre da televisão, horas a fio, debatendo uma questão. Nunca vi um debate desse, a não ser, às vezes, na TV a cabo, TV fechada no Brasil, mas estou falando de TV aberta. Entende? São comentários, não é aquela coisa, o cara sai de uma notícia no telejornalismo, né? O âncora. Nosso âncora. Nós não temos nenhum âncora que tenha opinião. Os que têm opinião estão com aquelas opiniões horrorosas nos programas de, né, sei lá, da Atena, esses caras que fazem Ratinho. Então esses caras dão opinião, né? Ficam dando opinião longamente. E nos principais jornais, vamos dizer assim, de mais credibilidade, não tem opinião. Então, assim, matou 200 pessoas, não sei onde, não sei o quê, foi isso, foi aquilo, e daí vai assim, o São Paulo ganhou ontem, o Corinthians, o Flamengo. Quer dizer, as notícias vão se sucedendo sem que alguém pare e fale para o espectador, olha, atenção, aqui estamos debatendo isso. Então bota um cara que pensa a favor disso, o cara que bota contra, ou então 2 de cada lado discutindo. Quando houve aquela grande manifestação contra a Dilma, né, que foi o início do golpe, ao meu ver, ninguém me convence de que não foi isso. O golpe começa, antes talvez, mas quando ficou mais 2013, perceptível, foi em 2013, depois daquelas, quando houve aquelas manifestações verde e amarelas, que as pessoas iam para a rua, a televisão praticamente estava chamando as pessoas para irem para a rua. Venha para a rua, está tudo tranquilo aqui, está lotando, não sei o quê. Parece que estavam chamando para lá. E aí, então, seria justo que tivesse, digamos, no estúdio, 4 pessoas, 2 a favor e 2 contra aquelas manifestações, que tentassem explicar o que estava acontecendo, quem é que estava por trás daquelas manifestações. Aquele pato, quem era aquele pato? Quem levou aquele pato para a rua? Aquele pato chamava quem era que pagava as manifestações, né? De onde vinha o dinheiro para fazer aquele povo ir para a rua?
né? Quem era que estava por trás daquilo? Não tinha uma discussão sobre isso. Mas você acha que isso também pode ter sido uma estratégia das próprias TVs Não sei, o Brasil foi... de escolher um lado para retratar ali naquele momento? Não sei, político? o Brasil foi sendo assim, né? Não sei o que foi acontecendo com o nosso país, que a gente vai tocando tudo na barriga, né? Que a gente leva a sério mesmo é o futebol, o resto, né? O resto a gente não leva a sério outra coisa a não ser o futebol. O resto, assim, pouquíssimas pessoas se interessam por política, né? Tem hoje um momento também complicado por causa das redes sociais, né? Onde você não consegue controlar o que é fake, o que é verdadeiro, o que é falso. Tem também a questão dos nichos, né? Das bolhas, né? Eu não sei, eu de vez em quando vejo algumas propagandas que certamente as pessoas estão consumindo em outras bolhas que não a minha, e que eu fico abismado, assim, meu Deus, será que as pessoas pensam isso mesmo? Que pensam que é assim que tem que ser? E sim, muita gente que está achando que está tudo bem. Uhum. A gasolina está 5 e pouco, mas não está nem aí. Aquelas pessoas que saíam gritando porque a gasolina estava R$2, elas estão aí achando que está bom agora com 5. Quer dizer, houve uma loucura no Brasil. Agora, também tem muita culpa da esquerda. Por exemplo, o Lula podia estar menos complicado do que ele está, se ele percebesse. A princípio geral, eu acho que ele está sendo injustiçado. Uhum. Porque não devia estar preso, nem devia ter sido preso, não devia ter sido convocado coercitivamente, enfim. Há uma perseguição lógica contra o Lula. Mas será que ele não sabia que isso ia acontecer? Será que ele imaginou que isso nunca ia acontecer? Então ele nunca podia ter tido a relação tão estreita que ele teve com os empresários, por exemplo, que atrapalha tudo. Porque a gente fala assim, o Lula não devia estar preso. Quem devia estar, se é que ele tem que estar preso, também Fernando Henrique também tem que estar preso, Temer também tem que estar preso, Aécio também tem que estar preso. E tem muita gente no Brasil que tinha que estar preso, né? Serra tinha que estar preso, né? Tem muita gente que tinha que estar preso. Então por que só o Lula está preso? Essa que é a questão. Só o Lula, embora eu não acho que ele deveria... Por que ele precisou mudar de sítio? Por que ele não se aconselha com o Mujica, que mora sempre e morou sempre naquele mesmo sítio que ele tinha, pequenininho? O Lula tinha um sítiozinho. Pronto, aí vem para não, fica lá no meu sítio, é mais tranquilo, né? Vamos fazer uma reforma no seu sítio. Como é que a gente vai combater, a gente vai dizer que isso não aconteceu? É tudo mentira? Não, aconteceu. Ele me deu mole em algumas questões e atrapalha. Isso atrapalha o jogo, né? Porque a gente que estava numa posição do não corrupto, por exemplo, até o mensalão, eu falei, ainda tem a ver, porque tem que pagar esses caras, porque tem que tocar a bola para frente, entendeu? Já eu não gostava disso, mas era o que apresentaram, entende? Não deu para ganhar o Roberto Jefferson no voto, não deu para ganhar aquele pessoal no voto, a gente precisava fazer os projetos, precisava passar as leis. O que nós fizemos? Demos uma grana para eles todo mês. É como a gente faz quando um carro para você e você dá uma grana para o policial para você não ser preso, né? A gente foi isso ali. Aí até ali eu entendi. Mas depois eu fui vendo, não dá para aguentar esse papo do Palocci, digamos. Por quê? Então o Palocci não era do nosso time, não jogava, não era o ministro da economia da gente. Então ele está falando tudo isso por quê? Porque ele quer jogar, porque ele quer atrapalhar o jogo? Não, ele está tentando livrar a cara dele e está contando coisas que ele viu, que ele aconteceu. Então, claro, está sendo praticamente torturado ali para contar e está contando. Então, pisamos muito na bola, né? Isso é o que então eu tinha que uma hora chegar e falar assim, eu não vou mais pisar na bola, pisei sim, não devia ter ficado aqui no meu sítio, devia estar mais tranquilo. Isso com uma tremenda admiração que eu tenho e pelo entendimento que eu tenho, que também não quero ficar falando mal, porque não adianta, né? Não adianta a gente ficar se martirizando, quando na realidade nós estamos sendo passados por cima da gente com um rolo compressor. Mas aí está a Record, que eram nossos aliados da Record. Nos aliamos com o bispo da Record, entende? Nos aliamos com o bispo da Record. Se não tivesse a TV da Record, a Record, se não tivesse o Silvio Santos, que também nos aliamos ao Silvio Santos, também foi nosso amiguinho.
No Silvio Santos foi nosso amiguinho. Fomos lá e não teríamos ganho a eleição da Dilma se não fosse contra o Serra, né? Quando teve uma eleição contra o Serra, que se não tivesse a Record, se não tivesse a SBT. Mas nunca enfrentamos essa questão de frente. A questão, por exemplo, das comunicações. Nunca enfrentamos de frente, nunca enfrentamos não, porque eu sou espectador, eu não sou nem filiado a partido nenhum, tenho uma simpatia e voto de acordo com o que eu acho que é o melhor naquele momento, dentro do contexto político que nós temos, entendeu? E quase sempre esse momento eu esteve com o PT. Eu achei que era melhor votar no PT. Mas a gente não reagiu conforme tínhamos que ter reagido. O Ministério das Comunicações sempre foi frouxo. Nós nunca tivemos uma pessoa forte no Ministério das Comunicações. Sempre foi usado ali aquele lugar, uma composição política para acomodar as forças que estavam nos apoiando. Enfim, nós temos a responsabilidade também de ter metido o país nessa encruzilhada que nós estamos hoje. Temos essa responsabilidade também, eu acho. Eu, quando estou dizendo temos, estou falando esquerda, estou falando PT, principalmente. O fato, inclusive, de as mídias hegemônicas terem uma narrativa muito diferente, por ser também uma mídia comercial, ela faz com que a gente não tenha investido na comunicação pública no nosso país, fez com que a gente acabasse dando forças aí para que essa direita se levantasse, já que, como você tinha falado, em 2013, parecia assim que a TV chamava as pessoas, vem pra rua, vamos ouvir tudo, ao invés de colocar ali duas pessoas de um lado, duas pessoas de um outro para debater, para conversar. Isso, olha, eu não sei analisar isso num sentido mais profundo. Eu sei que eu batalhei muito para que não adianta a gente criar a TV Brasil. A gente tinha que ter tirado a TV do Silvio Santos. Tinha que ter concessões, trabalhar isso, permitir que entrasse novas forças para ter esse espaço. Mas e agora, inclusive, isso tudo mudou, né? Porque agora diminuiu muito o poder da televisão em si. Agora, hoje tem outros canais, outras possibilidades, mas ao mesmo tempo há um descontrole absoluto, um lodaçal, onde, né, você tem veículos, você cobra daqueles veículos jornalísticos as responsabilidades, as informações. Agora você tem o Deus dará, né, a enganação, por exemplo, de vez em quando eu recebo assim, facilita fake news também. Folha do Brasil. Então vem uma notícia Folha do Brasil. Então olha que sacanagem. E aí eles botam lá como se fosse uma notícia. Onde você leu isso? Na Folha do Brasil. O cara, você acha que as pessoas têm noção do que é a Folha de São Paulo, do que é o Jornal do Brasil, do que é o Globo, do que é o Estadão, do que é essa democratização ninguém sabe nada de nada. Saiu no jornal, saiu na Folha do Brasil. A piroca, a mamadeira de piroca existe, entende? Eles usam isso como arma também para criar as fake news, inclusive, né? Mas então, a gente estava falando de tudo isso, do problema que a gente está passando agora no Brasil, da culpa que a esquerda também leva nesse processo. E agora, para a gente sair, para a gente conseguir superar, agora você acha que a gente precisa de já foi anunciado a aliança no Rio, do PSOL e do PT. Você acha que a gente precisa fazer uma aliança da esquerda junto para que a gente supere esse momento? A direita tem que estar também envolvida? Quem é a favor da democracia? Quem que você acha que... Olha, eu não tenho noção. Eu acho que se a gente ficar também se culpando o tempo todo não vai ser muito bom. Eu acho que nós temos que juntar todo mundo que acredita na mesma história que está vendo tudo da mesma maneira que nós estamos vendo, seja de direita, seja de esquerda, depende da posição política das pessoas. É impossível que as pessoas não percebam quem é o Bolsonaro e o perigo que o Brasil enfrenta de perder a sua instituição democrática. Todo mundo que está consciente, observando as manifestações, né, de tudo que está acontecendo e que está contra isso e quer que a gente mantenha nosso país dentro do regime democrático, então todo mundo que estiver alinhado
nessa posição, eu acho que será bem-vindo, se a gente for, seja de direita, seja de esquerda, porque eu acredito que deve ter muita gente de direita que não concorda com o fechamento do Congresso e nem do Supremo. Pô, vamos com calma, né? O que nós vamos fazer? Vamos estraçalhar? Agora, nós elegemos um maluco, né? Nós elegemos um presidente da República e agora, não sei, vai ser muito difícil tirar, porque tem um monte eles têm as armas, né? Eles têm armas. E agora com o Lula tendo a possibilidade de trabalhar para levar toda o carisma dele que ele tem com as pessoas, a facilidade de comunicação, o que você acha que nesse cenário pode mudar com o trabalho do Lula junto? Eu espero que o Lula tenha um bom discernimento, que ele contribua para que essa união aconteça, né? Para que essa união de forças aconteça, para a gente poder enfrentar a possibilidade bastante preocupante que a gente vive de que, de repente, haja um recrudescimento, um fechamento absoluto, né? De repente, outro dia eu vi uma foto do Bolsonaro com diversas pessoas fazendo assim, né? Parece que isso quer dizer isso 5, AI-5. Eles estavam fazendo foto assim, quer dizer, eles desejam o AI-5. O que é o AI-5? É o Congresso fechado, é uma sociedade absolutamente fechada. E a gente vê exemplos que acontecem no mundo inteiro e a gente não pode achar que a gente está imune. O que eu fico puto no Brasil é o seguinte: nós temos os pesos e contrapesos. Pesos e contrapesos que já foram totalmente derrubados, né? Então é isso. Bruno, você quer fazer? Sim, olá, Paulo Betti. Olá. Tudo bem? Eu vou lhe passar algumas perguntas dos entrevistas do nosso público que está aqui acompanhando. Vamos perguntar como é que você... Fala. Eu tenho mais 5 minutos, tá bom? Okay, Só para você se organizar, a gente vai... Paulino Montani Júnior pergunta o seguinte: o que ele acha do atual governo brasileiro, usando um link no início da conversa de vocês, do comentário da época da ditadura dos anos 70, da sua vivência na ditadura, e o que você acha, ou seja, o que ele acha do atual governo brasileiro. Tem mais perguntas também? Com a vivência da ditadura. Há outras perguntas também. Se quiser fazer umas duas fazer ou três, um apanhado. E aí você pode às vezes finalizar e... também pessoas te mandando abraço porque te conhecem de algum lugar do Brasil. Muito obrigado, um abraço para todos. Então, a outra pergunta interessante que tem aqui é meio um tanto pessoal. Como você faz para conviver com os seus familiares que são bolsonaristas? Essa é uma boa pergunta. Bom, com a questão da ditadura, os tempos daquela época e agora, são outro momento, né? Não tínhamos isso aqui, não tínhamos internet, não tínhamos Facebook, Instagram, não tínhamos nada disso. Então era diferente. Se bem que quando você não tem liberdade, sempre é ruim, né? Olha, eu fico muito irritado quando eu convivo com parentes meus que são a favor do Bolsonaro. Eu tomo isso como uma ofensa pessoal, como se eles estivessem me ofendendo pessoalmente, como se eles fossem realmente não entendessem o discernimento, o tempo todo da tentativa de esclarecimento. Enfim, eu tenho sobrinhos que são Bolsonaro. Eles me irritam profundamente. Eu tenho evitado aparecer em reuniões de família para não ter que aguentar parentes que sejam Bolsonaro, porque eu não acho que dá para conviver com pessoas que deixam passar que, mas ele faz gracinha, aquilo lá é brincadeira dele. Não, brincadeira não. Eu tenho uma amiga chamada Beth Mendes, e ela é artista, ela é atriz como eu sou ator, e a Beth Mendes foi torturada pelo Coronel Ustra. Então, um sobrinho meu, parente meu, que admite que acha que o Bolsonaro não é assim tão pernicioso, eu realmente perdi a vontade até de conversar com esse pessoal. Isso estou falando porque acabei de perceber aqui num grupo de família um sobrinho meu que eu gostava muito,
né, que acha que está tudo bem, que a economia está melhorando e que não é tanto, não corremos tanto risco assim. Não corremos tanto risco assim, como? Nós estamos ferrados. Quem que não corre risco? Nós estamos correndo muito risco, sim. Sim, e já tem muita gente morrendo, inclusive. Tem gente, índios morrendo, pessoas morrendo, tiros, balas, a floresta sendo queimada, liberação de as escolas, liberação de arma para os fazendeiros, para os capangas, enfim, gente. Sem terra, nós estamos num momento muito complicado. Muito mesmo. Vamos finalizar então. Eu quero agradecer, muito obrigada, Paulo Betti. Foi um prazer conversar com você aqui nesse fim de tarde em Lisboa. Eu sou a Clara Luiza, eu não me apresentei no início, peço desculpas. E se você quiser só lembrar da sua peça para o público de Lisboa, principalmente. Lisboa. Olha, pessoal, sábado, dia 29, às 21h30, no Capitólio, minha autobiografia autorizada. Muito obrigado pela paciência de vocês. Desculpe não poder ficar mais, é que nós temos uma sequência agora de outros 2 compromissos. Nós vamos no lançamento do livro da Elisa Lucinda. Vocês vão também? Então, podemos ir para lá. Vamos para o lançamento do livro da Elisa Lucinda agora, lá na LX Factor. E depois eu tenho um programa de televisão que eu vou fazer, que é aquele 5 para meia-noite. Então nós estamos com essa sequência. Mas enfim, sábado lá às 21h30 no Capitólio. Obrigado. Muito obrigada, Paulo. Desculpe não ter atendido antes, claro. Foi ótimo. Obrigado. Muito obrigada. Valeu. Vamos lá para Elisa Lucinda. Vamos.